Fala galera, Marcos Paulo B na área mais uma vez e hoje eu quero continuar falando um pouco sobre um assunto muito importante, a depressão, algo que milhares de pessoas vivem todos os dias da sua vida. Foi algo que eu passei há mais ou menos entre 10 e 11 anos e como eu falei no meu vídeo passado, o esporte, o basquetebol me ajudou muito, foi uma virada de chave na minha vida para mim sair desse momento triste e eu fiquei pensando em outras coisas que eu fiz nessa época e que me ajudaram a, vamos dizer, encontrar o meu propósito, achar o meu caminho, me motivar a eu ter mais prazer, mais felicidade, mais alegria nas pequenas coisas da minha vida. E eu fiz várias coisas, eu fiz até uma lista aqui um pouco grande, algumas coisas que realmente eu percebi que me auxiliaram muito nesse processo de cura, né? Nesse processo de encontrar realmente um novo propósito, um novo caminho, um novo sentido para a vida. E eu acho que posso ajudar de alguma maneira, principalmente pessoas que estão passando pelo que eu passei. Então, o intuito deste vídeo aqui é ajudar o máximo de pessoas que estão passando por aquele momento difícil da vida, um momento de tristeza, um momento de pensamentos negativos, de ruminação, de que você não consegue encontrar muitas saídas alternativas, que você se sente limitado, se sente com a autoestima baixa, triste, e se você não procurar ajuda, isso acontece que você pode piorar. E a primeira dica que eu já vou colocar aqui para vocês é exatamente isso, procurar ajuda de um profissional. Eu fiz, eu não me lembro exatamente, mas foi tipo 4 meses de terapia. A minha mãe é psicóloga e ela me indicou na época, viu, que eu realmente estava triste, deprimido e que eu não estava conseguindo sair daquele espiral de pensamentos negativos, de desânimo, de tristeza. E ela me sugeriu procurar ajuda, né, de uma psicóloga. E aí eu fiz, não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu acredito que foi uns 4 meses de terapia. E isso me ajudou muito, porque ter alguém totalmente fora da sua vida, que não te conhece e que ouve a sua história e que tenta te mostrar pontos positivos, né, pontos negativos, e tenta te mostrar novos caminhos, novas oportunidades, tenta te esclarecer algumas coisas, é muito interessante e eu acho que é muito válido. Então, se você está passando por este momento de tristeza, de depressão, procure um profissional qualificado e com certeza vai te ajudar muito. A segunda coisa que eu comecei a fazer nessa minha busca de um sentido para a vida foi buscar primeiro refletir exatamente quais as coisas que eu gosto de fazer de verdade, sabe? De verdade mesmo. Aquela coisa que você gostava de fazer desde moleque, de criança, uma coisa genuína, que faz você se sentir bem. E eu coloquei aqui na minha lista algumas coisas que eu sempre adorei, desde moleque, brincar com meus cachorros, eu sempre adorei os cachorros, a conexão homem-animal, levar eles passear, brincar com eles, fazer carinho com eles, eu sempre adorei isso, é uma coisa que sempre me deu muito prazer, ler e aprender coisas novas, então eu sempre fui uma criança assim, curiosa, que sempre gostei muito de entender as coisas, de aprender coisas novas, sempre fui muito empolgado, até um pouco desse canal que eu criei é essa minha vontade, que eu gosto de compartilhar coisas novas que eu aprendo, então, né, ler e aprender coisas novas. E outra coisa que eu fiz foi voltar a estudar inglês. Eu estudei bastante inglês quando eu era criança, mas aí quando a gente vai ficando mais de velho, acabei deixando muito de lado. Eu voltei a estudar inglês até pensando em abrir novas oportunidades, né? Quando você sabe falar uma língua como o inglês, que é falada em muitos países, você abre um leque de oportunidades, né? Eu pensei, se caso algum dia eu quiser morar fora do país, fazer um intercâmbio, algo do tipo, eu poderia ter já a língua a meu favor. E eu já tinha uma base, né, de inglês, então voltei a estudar inglês. Algumas das coisas que eu me lembrei que eu realmente gostava muito de fazer desde criança e que eu comecei a buscar fazer mais vezes. Terceira coisa que me ajudou muito nesse processo foi começar a ser um doador de sangue. Já faz aproximadamente 10 anos que eu tento doar sangue 3 vezes ao ano para me manter bem, me manter saudável. E, cara, é realmente algo incrível, né? Você pensar que às vezes alguém que vem de um acidente ou de uma doença que está precisando muito, né, de uma transfusão de sangue, você está praticamente salvando a vida daquela pessoa. Então é algo que a gente, eu sei lá, é muito difícil de mensurar o quanto de bem que você está fazendo para as outras pessoas. E é algo muito simples, né? Se você é saudável, se você é uma pessoa tranquila, saudável, né? Você pode estar fazendo essa doação de sangue aí 3 vezes por ano tranquilamente, sem prejudicar a tua saúde. E como eu falei, é algo que é muito difícil a gente calcular, mensurar do quantas pessoas você pode estar ajudando, né? Às vezes salvando a vida. Então foi algo que me motivou muito, me deu um novo propósito de vida. Outras coisas que eu também foquei. Esporte, exercício físico, como eu falei no meu vídeo passado, o esporte sempre foi algo muito forte na minha vida. Eu sempre pratiquei esporte, exercício físico desde criança, muito incentivado por minha mãe, que foi professora de educação física durante a vida inteira dela. E eu sempre gostei muito futebol, handebol, basquete e aprendi outros esportes também durante a minha vida. E o basquete nessa época aí me ajudou muito, me deu um novo propósito, me levou até a fazer uma faculdade de educação física, né? Então, veja o quanto ele conseguiu contribuir e me ajudar nesse redirecionamento, nessa busca, né, por um novo sentido. Outra coisa que você pode fazer é doar seu tempo ou
algum dinheiro, né, alguma coisa assim, você perceber que você está contribuindo com uma causa, contribuindo com pessoas, com animais, é algo também que te dá um novo sentido. Eu lembro que na época eu pegava um pouquinho ali, um percentual do meu salário, e ajudava algumas instituições que eu tinha certeza que o dinheiro seria bem gasto, bem investido, eu comecei a contribuir. Você ajudar as outras pessoas é uma maneira de se sentir mais útil, de se sentir mais feliz que você está contribuindo para a sociedade de alguma forma. Vamos lá para o próximo. Outra coisa que eu fiz, eu cortei o álcool por aproximadamente 2 anos. Eu vinha naquela fase de sair bastante com os amigos, noitadas, festas, churrasco, entre tantas e outras coisas, e praticamente todo final de semana, né, bebidas de álcool, cerveja, destilados. E isso para mim fazia muito mal mesmo. Eu sempre, quando eu acordava no domingo, muitas vezes de ressaca, dor de cabeça, ânsia de vômito, estômago ruim, eu sempre me batia realmente uma depressão, uma tristeza muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de me cuidar, gostava de fazer academia, gosto ainda, né? Gostava, fazia dieta, ia na nutricionista, buscava cuidar da minha saúde, ter uma vida um tanto regrada, e aí lá no final de semana, na empolgação, ia lá, bebia, às vezes comia demais, e acabava perdendo muito do resultado que eu tinha me esforçado ali durante toda a semana, e o pior, né, muitas vezes eu perdia o meu domingo inteiro ali, tentando curar uma ressaca, a dor de cabeça, dormindo excessivamente porque não dormi na hora certa, né, por cansado, e às vezes a ressaca durava mais de um dia, 2 dias para me recuperar, então isso me deixava muito triste muitas vezes, essa falta de controle, né, todo mundo fala, só vou tomar uma cerveja, né, e aí quando vê já tomou 5, 6, 7 e várias, né, e acaba perdendo essa noção, e o álcool faz muito mal para a saúde, né, quem para de beber por um tempo e faz uma análise criteriosa, né, dos malefícios, não volta, né. Eu hoje em dia, olha, eu nem lembro mais quando foi a última vez que eu tomei algo com álcool. Eu lembro que já faz acho que mais de um ano, assim, se eu for buscar pela memória, que eu tomei uma cerveja. Depois eu tomei algumas cervejas, mas hoje a gente tem a opção sem álcool e que é uma boa opção para quem tem, né, essa gana de beber, agora principalmente no verão, tomar alguma coisa gelada, né, tem esse hábito de beber cerveja, uma ótima opção é a sem álcool, o sabor é praticamente igual, e você mata, né, essa vontade, mata esse hábito, e, cara, muda a vida da pessoa, muda tudo. Não tem, o álcool é extremamente prejudicial à saúde. Tem nada melhor que você acordar cedinho no domingão, e fazer uma corridinha, uma caminhada, um exercício agora no verão. Cara, é muito gostoso, teu dia rende, você tem mais tempo para ficar com a tua família, mais tempo para descansar, mais tempo para fazer as coisas que você gosta, e é muito melhor do que essa vida da pessoa que bebe sexta, sábado e no domingo tá morto, pisoteado, e não consegue fazer nada, não consegue aproveitar nada do final de semana, e aí bate a bad, né, porque segunda-feira tá ali, você já tem que voltar a trabalhar, fazer os corres e você nem descansou, né. Então, evite beber álcool ao máximo possível, vai te ajudar a você se encontrar. Outras coisas que eu parei, eu saía bastante no final de semana, festas, baladas, churrascos, barzinhos, e eu achava isso tudo muitas vezes muito superficial. Primeiro que a maioria das pessoas que saem para esses lugares já vão no intuito de beber, como eu não estava bebendo, já não batia muito a vibe, e também eu acreditava que não estava me acrescentando em nada. A maioria dos relacionamentos que eu construía, tanto de amizade ou algum relacionamento amoroso que eu construía nesse formato, não acabava não indo para frente, não me acrescentava em nada, então eu comecei a analisar realmente era só um tempo perdido, não me acrescentava em nada. Outra coisa que eu busquei muito nesse tempo em que eu estava sem propósito foi me apegar à minha crença, à minha religião. Eu sou espírita, cristão, gosto também muito da linha do budismo, e eu nessa época foquei muito em estudar essas doutrinas, essas religiões, buscar esse entendimento sobre as leis da vida, buscar entender mais sobre a mensagem de Jesus. Me aprofundei muito, li muito sobre o assunto, busquei entender o que estava acontecendo na minha vida, o porquê, né, de tantas coisas terem acontecido daquela forma, buscar um entendimento mais, buscar um sentido maior, e entender um pouco mais, né, sobre tudo isso que é a nossa vida, né, tanta coisa, e a minha crença, a minha religião, o espiritismo, ela tem uma lógica espírita, né, que é muito confortadora para o coração da gente, e isso preencheu muito esse vazio que naquele momento eu tinha, me deu, vamos dizer, um direcionamento. Eu acho que não importa qual a sua religião, né, que você esteja buscando o que, né, você acredita, a sua crença, o importante é você ter algo em que você acredite, em que te dê um direcionamento, um caminho, que te dê o exemplo de que nem Jesus, né, nos deu, do que fazer, de como se comportar. Então, isso é muito importante, ter realmente algo a se apegar, né? Algo que fortalece você nesses momentos difíceis. E você estudar, se aprofundar, é muito importante para você ter um entendimento maior da sua vida. Outra coisa que eu fiz foi começar a buscar a sonhar. Por que sonhar? Muitas vezes a gente fica limitado, né? A gente não consegue enxergar novas perspectivas, novos caminhos. E então sonhar, você pensar, nossa, eu poderia, sei lá, estudar, fazer uma outra faculdade, ter uma outra profissão, ou eu poderia tentar montar um canal no YouTube e começar a falar sobre as experiências da minha vida, ou sobre algo que eu realmente gosto. Então, abrir essa minha cabeça para começar a sonhar de novo, para pensar em novas perspectivas,
novos caminhos, novas oportunidades e entender que eu não era um ser limitado, que eu poderia estar estudando, me aprimorando e buscando realizar os sonhos que eu tivesse vontade. Então, sonhar é muito importante para todo mundo. Por mais que seja difícil, muitas vezes, a gente alcançar esse sonho, é algo que nos motiva, é algo que faz com que a gente corra atrás das coisas, que a gente faça as coisas e que a gente busque realizar. Sonhar é algo, assim, principalmente se for algo palpável que você consiga alcançar, é algo maravilhoso, que vai te motivar, te dar energia e te dar um sentido para a vida de maneira totalmente diferente de qualquer coisa. É uma paixão que te move, né? Outra tentativa que eu achei relevante para mim foi ficar sem redes sociais por um tempo. Eu assisti uma vez no YouTube um influencer ali falando que ele tinha ficado, eu acho que 6 meses sem redes sociais e que a vida dele tinha melhorado muito, muito mesmo. Ele tinha começado a ler mais, a estudar mais, a se dedicar no canal que ele tinha no YouTube ali como produtor de conteúdo. Ele falou que o tempo que faltava para tudo antigamente começou a sobrar, diminuiu a ansiedade, ele começou a melhorar em todos os aspectos da vida dele. E eu resolvi testar, eu também fiquei um tempo sem rede social. Eu não lembro exatamente quanto tempo que foi, mas eu percebi que foi um bom tempo. Eu fiquei mais calmo, pensamentos mais profundos, estudei mais, refleti mais sobre a vida, fiz mais exercícios, teve muitos benefícios esse tempo e eu acredito muito que me ajudou também a botar um pouco a cabeça no lugar. Uma coisa que realmente é talvez muito importante e que pode ser uma virada de chave para você que está passando por esse momento difícil da sua vida é a mudança de ambiente. Muitas vezes o lugar que você está, né, onde você mora, às vezes a cidade que você mora, o emprego que você está no atual momento, tudo isso contribui para essa tristeza sem fim, né, para esse desânimo, para essa falta de vontade de viver. E a busca de mudar de ambiente é realmente muito interessante, pode ser uma das chaves aí para você estar saindo dessa situação. Na época, eu me mudei de cidade, mudei de emprego, né, fiz outras coisas, e isso acredito que me ajudou. Você sair um pouco daquela situação que você se encontrava, e que eu acredito que contribuía de alguma forma para você se sentir triste, você muda o ambiente, conhece novas pessoas, abre novas oportunidades, novas perspectivas, acaba realmente contribuindo muito para você sair dessa situação. Trabalhar com algo que você gosta. Nessa época também que eu me mudei, eu tinha na época uma paixão por tênis. Eu sempre gostei muito de tênis, de basquete, tênis de maneira geral, né? E eu na época montei um Instagram, uma conta no Mercado Livre e comecei a comprar e revender tênis. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de comprar tênis bons com preço barato. Então eu sempre fui muito ligado nas melhores promoções, nas melhores épocas do ano para comprar tênis. E nessa época eu resolvi fazer uma tentativa lá e comecei a comprar alguns pares ali para mim começar a revender e deu certo. Eu fiquei vendendo, acredito aí, por uns 3 anos, 3 a 4 anos revendendo, comprando e revendendo tênis, e foi uma experiência legal, aprendi bastante coisa assim, principalmente na parte de marketing. Eu tinha um Instagram lá onde eu postava os meus tênis, fazia as minhas propagandas, então foi legal, eu aprendi muito nessa época, e era algo que eu gostava, eu adorava comprar os tênis, buscar o melhor preço, depois eles chegavam, eu provava, testava, e realmente aquilo nessa época foi muito motivador para mim. É mais ou menos isso que eu me lembrei, que eu listei aqui, que eu fiz na época, e tudo isso foi contribuindo, me ajudando, né, a eu, vamos dizer, a melhorar dessa situação que eu me encontrava, né, dessa falta de motivação para viver. Eu também fiz faculdade nesse período, fiz a faculdade de educação física, essa perspectiva de me formar em educação física também me dava um outro norte, né, outras oportunidades seriam geradas para mim de emprego, né, tendo a faculdade de educação física também foi algo que abriu também a minha mente e abriu novas oportunidades, tanto que depois eu me formei, trabalhei alguns anos aí, uns 3 anos na área, e que eu também aprendi muita coisa legal e foi muito bom para mim naquele momento. Acredito que é isso, galera. Tudo que eu relacionei aqui foi algo que eu busquei na memória, das coisas que eu tentei buscar, que eu tentei fazer e que eu acredito muito que contribuíram para mim melhorar daquela situação que eu estava. Eu acredito muito que cada pessoa é diferente, cada pessoa está num processo. Tem pessoas que estão, né, numa depressão profunda, muito mais grave, né? Eu acredito que eu nunca tive uma depressão profunda, eu tinha uma depressão leve e, obviamente, por eu estar tentando buscar novas maneiras de estar buscando melhorar de vida, melhorar minha situação, isso fez com que eu conseguisse, de alguma maneira, vamos dizer, sair dessa situação, né? E o que acontece é que tem muita gente que está em situações muito piores, né? Que não estão bem realmente e que estão num estado muito mais grave. Por isso que eu falei que é muito importante a pessoa procurar profissionais qualificados. Muitas vezes a pessoa vai precisar ser até medicada, né? Para ela conseguir dar a volta por cima. Mas eu acredito muito que todo mundo tem condição de dar essa volta por cima, de achar coisas que realmente fazem ela feliz, de mudar essas perspectivas, de ter novas oportunidades na vida. E passado é passado, a gente tem que viver o presente, sonhar com o nosso futuro e principalmente sonhar e fazer, né? Não adianta só a gente sonhar, a gente tem que criar um plano, a gente tem que se esforçar, ter de ser disciplinado para a gente a cada dia estar buscando aí realizar os nossos sonhos. E eu tenho certeza, assim, que todo mundo
pode crescer na vida, pode se desenvolver, pode melhorar a situação que ela está. E, cara, é maravilhoso, através de livros, de leituras, de palestras, de cursos, de vídeos no YouTube. Tem muito material, muita coisa boa hoje e que pode te ajudar a sair desse momento, dessa doença, desse pesadelo, né? Que é a depressão, né? Esse pensamento negativo, essa tristeza, esse desânimo com a vida. Então, finalizando, galera, a mensagem de hoje era essa, o recado foi dado. Espero que essas coisas que eu fiz na minha vida e me ajudaram muito possam também servir de um direcionamento, né, de uma sugestão, de umas dicas de como eu posso sair, né, dessa situação, que essas dicas possam contribuir e ajudar talvez alguém que também esteja passando por esse momento. E eu fico muito feliz de poder estar dando, né, esse meu depoimento, buscando aí contribuir com a vida das pessoas. O meu canal tem esse objetivo, ajudar as pessoas a evoluir, a se desenvolverem, a crescerem, e esse aí fica o meu recado. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a todo mundo que tem me assistido, agradecer muito a Deus por tantas bênçãos que eu tenho recebido, e que a gente possa estar aí firme e forte, fazendo cada vez mais vídeos aí, contribuindo com a vida das pessoas. Um grande abraço e até a próxima.